Oi gente, boa noite. Está começando mais um Contra a Regra. Você já sabe, né? A cada semana a gente fala de um assunto diferente aqui no programa. E hoje vamos conversar sobre divergência de ideias. Diz aí, como você age em situações de conflito de ideias? Expõe seus argumentos, fica irritado, perde a razão ou deixa pra lá? Independente de como você reage, o fato é que momentos de embates acontecem mesmo, não tem jeito. Mas a divergência de ideias não está ligada somente à diferença de opiniões pessoais. Até mesmo aspectos da cultura de um país podem gerar conflitos. Imagina então como deve ser viver com uma pessoa de cultura diferente. Encontramos em Viçosa um casal formado por um brasileiro e uma alemã. Dá uma olhada no que eles dizem sobre a convivência deles. Cada cantinho do nosso país tem seus próprios traços culturais e suas particularidades, que podem gerar discussões capazes de destruir amizades, como a velha briga se é biscoito ou bolacha. Imagina só quando essas divergências ultrapassam as fronteiras nacionais e passam a ser internacionais. É o que acontece na família Sacramento. Paulo é brasileiro e sua esposa Karen é alemã. O casal vive atualmente no Brasil e, apesar das suas diferenças, o amor falou mais alto. A gente se conheceu em 2008, numa ocasião bem inusitada, assim. Ela estava visitando Viçosa e ela veio a Viçosa porque ela tinha passado um tempo na Bolívia. E na Bolívia ela conheceu uma amiga minha e aí essa amiga minha fez a cabeça dela para ela visitar o Brasil. E ela aqui no Brasil, ela gostou do pessoal, gostou da comida, gostou de tudo e resolveu vir uma segunda vez. E aí na segunda vez que ela veio, a gente se conheceu. Mas foi tipo assim, a gente se conheceu num dia e já decidimos namorar. É história de doido. Se minha filha hoje fosse me contar isso, falar, não, minha filha, você vai ficar aqui quietinha, entendeu? Aí, tipo assim, depois de 2 dias, ele foi embora pra Alemanha. Aí ficamos assim, 3 meses separados, depois vim aqui de novo por 1 mês. Aí de novo eu tive que voltar, né? Tava só de férias. Aí depois de 3 meses ele veio atrás de mim pra Alemanha. Aí dentro de quase 1 ano a gente se casou. Mas eu percebi realmente grande diferença quando começou a aparecer é quando a gente teve nossa primeira filha, a Melissa, né? Agora com o segundo, né, também. Então eu tô vendo isso na criação dos filhos, eu tô vendo as diferenças. Porque aqui a gente mora perto da família dele, então tem a interferência da família dele, né? As ideias da avó. E queira ou não, ele incorpora algumas coisas. Ele fala que não, mas eu acredito muito que é isso. Então eu sou mais rígida na criação. Eu tenho muito menos paciência, pode ser também da personalidade. Mas eu não aceito muita pirraça, essas coisas todas pra mim é, tipo assim, no go. Não aceito. E ele já é mais assim, deixa, criança. Criança, mas tudo bem, mas... Então é mais na criação que eu vejo realmente, assim, diferença um pouquinho. Hábitos de alimentação, rigidez às vezes no horário para colocar a criança para dormir, ou então no tanto que você deixa a criança assistir televisão, ou então enquanto de pirraça e choro que você aceita da criança. Eu sou muito mais flexível do que ela nesses aspectos, assim. Com frequência, quando eu ia na casa dos pais da Karen, a gente se sentava à mesa e eu conversava. Eu sempre gostei de conversar muito. E aí, com frequência, eles tinham que olhar para mim e falar assim, Paulo, dá para você parar de falar um pouquinho e comer mais rápido pra gente tirar seu prato e botar na máquina de lavar louça? Não, mas isso é muito da minha família. Você exagerou um pouquinho, ó. Não, era assim. Exagerou. Não exagerei. A não gente exagerei. consegue falar e comer. A minha família gosta de comer, né? Agora a família bastante. dele já vai falar e o prato vai esfriando. E isso dá uma agonia na minha mãe, entendeu? Às vezes eu quero irritar ele, tipo, me afastar um pouco, aí eu falo em alemão. Pra ele às vezes não me entender e, tipo assim, distanciar um pouco dele, sabe? Mas quando eu quero que ele me entenda mesmo, aí é português mesmo, pra entender. Pra deixar bem claro. O antropólogo Douglas Mansur nos explica por que as divergências culturais podem causar tanto alvoroço no dia a dia. A cultura nos dá uma espécie de guia, né, para entender o mundo, para perceber quais são as regras e também para definir regras, né, ela tem uma função que nos dá sentido às nossas práticas, né? Nós podemos, então, ver a cultura como uma espécie de redução da complexidade do mundo. Então, nós precisamos desse aporte cultural para nos orientar
ao longo da vida. Diferentes sociedades, em diferentes épocas, elas criam seus próprios sistemas simbólicos e os seus próprios modos de ver o que é correto, o que não é. Isso entra desde a alimentação, dos sistemas de crença, dos valores, das práticas do cotidiano, a organização da economia. Então o ser humano é extremamente diversificado culturalmente. E essa diversidade não vai acabar, né? Isso aí, o importante é saber ouvir e respeitar as ideias e a cultura de cada um. A nossa próxima reportagem aborda uma questão muito atual, a divergência política. Enquanto tem gente que não suporta nem ouvir falar sobre o tema, tem quem goste de defender um partido, um candidato ou um representante. É só a gente lembrar, por exemplo, da votação do impeachment, que agitou os debates nas rodas de amigos e nas redes sociais. E como é que fica quando a relação entre dois irmãos recebe esse tempero de ideias políticas contrárias? Seria possível deixar de lado a visão política para não prejudicar a convivência? Nossa equipe entrevistou o Rogério e a Rosana, que se encaixam nessa situação. Ir para a esquerda ou para a direita deveria ser uma decisão simples, só uma forma de chegar ao lugar desejado. Mas algumas vezes é muito mais que isso. A tendência à esquerda, à direita ou a simples decisão de ficar no centro pode definir a posição política. Os partidos de esquerda têm um histórico de votação em causas de justiça social. Os de direita defendem a liberdade econômica e individual. Já os partidos de centro defendem os princípios do capitalismo, mas sem abandonar completamente as causas sociais. É dessa diferença de ideologias que surgem as divergências políticas. Um defende o partido, o outro briga pelo candidato e a discussão começa. Na família Santos, o clima é mais ou menos assim. Os irmãos Rosana e Rogério nunca tiveram a mesma opção de voto e têm opiniões bem diferentes. Tem um churrasco lá em casa, numa casa que a gente morava, e aí eles foram para a igreja, todo mundo foi para a igreja e ele tinha os convidados dele, os amigos dele, né, tudo pensando como ele. E aí estava lá o cartazão do meu candidato pendurado, pregado na janela. Aí ele chegou com a galera dele e foi e arrancou. Aí eu fui, peguei outro, colei. Aí minha mãe entrou no meio, aí teve uma discussãozinha, mas tinha muita gente em casa esse dia aí, a discussão foi tranquila, porque a gente é educadinho. Porque, assim, o meu pensamento é esse, igual o que a gente falou do passado. Eu nunca fui um receio de ninguém na minha casa, porque eu acho assim, você fica manifestando, a pessoa passa, e todo mundo na casa dele ali é isso. Por isso que eu tirei. Eu acho assim, na porta da sua casa você não pode ir. O centro do poder político de toda a cidade é a prefeitura. É lá que o prefeito toma decisões que vão definir o futuro da população. As reuniões da Câmara Municipal também são importantes. Elas reúnem os vereadores que propõem e votam leis e projetos. Tudo isso é necessário para organizar a vida pública. Conflito e política não são coisas excludentes. A política é exatamente uma forma que nós encontramos para organizar, para fazer com que o conflito ou com que as divergências na sociedade convivam de maneira razoavelmente pacífica. Então, por vezes, a gente ouve falar de conflitos, de como que a sociedade está vivendo diferenças. Eu não entendo que esse é o problema. O problema é quando essas diferenças se dão exatamente para além da dimensão política. Então, acho que uma definição razoável de política é a gente pensar ela como uma forma de vertebrar a sociedade, de organizar a sociedade e de fazer com que as diferenças que existem no interior de uma comunidade possam se dar de maneira regrada, ordenada e razoavelmente pacífica. Atualmente, as redes sociais também se tornaram palco para discussões políticas. Durante as últimas eleições presidenciais, esses debates online foram muito acalorados e se tornaram um fenômeno impossível de ignorar. O que as redes sociais vêm produzindo não é a opinião pública. O que elas vêm produzindo é a agregação de opiniões privadas que vão lá na frente fazer essa multidão de ódio galopante que a gente vem testemunhando. Então, sem dúvida nenhuma, as redes sociais concorrem não para o fortalecimento do debate político, mas para a agregação de opiniões individuais, nem sempre virtuosas. Como vimos aí na fala do cientista político, não tem como a gente separar o conflito da política. Então o melhor caminho para não ter desgaste nas relações é respeitar e saber argumentar, né, pessoal? Cruzeiro e Atlético, Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras.
É, gente, tem muita divergência de ideias no nosso dia a dia mesmo. Não saia daí porque na volta do intervalo vamos falar sobre o futebol e a rivalidade de ideias que ele traz. Até já!